Então eu vou estar orando pelo Lucas agora. E, enfim, a gente vai dar procedimento, ou vai prosseguir, né, com a nossa palavra, qual é o nome, meu Deus? Não, programação. Amém? Senhor, muito obrigada por esse momento, obrigada por nos reunir hoje. E que a gente possa, nesse momento, Pai, eu te peço, para que nós possamos nos aquietar e meditar e focar naquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, meu Pai. Que a gente não venha... Que o Senhor possa nos livrar das distrações e que a gente venha manter o nosso foco, manter o nosso olhar naquilo que é tão importante, que é prioridade nas nossas vidas, Pai. Que é aprender cada vez mais de Ti e isso através da Tua palavra, meu Pai. Então, Pai, que nesse momento a semente da Tua palavra possa encontrar terra de corações que possam frutificar, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Eu oro pela vida do Lucas, eu oro por ele e pela sua família, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, e que o Senhor possa ser instrumento através dele, que o Senhor possa ser voz através dele, e que seja cada vez mais o Senhor que possa reinar nesse momento, que o Senhor possa diminuir o Lucas e que o Senhor venha reinar, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, nós agradecemos e te louvamos. Amém. Boa noite, irmãos. Com muita alegria, novamente, que eu posso estar com os irmãos. E para falar, então, de um tema que é muito especial para mim, que é a palavra de Deus. O tema que foi me dado é um chamado à palavra. E Deus me conduziu a trazer uma palavra em cima do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. É um texto que eu sou apaixonado e eu creio que Deus tem coisas preciosas a falar aos nossos corações. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, nós vivemos um tempo um tanto quanto estranho. Eu não sei se vocês sentem isso acontecendo, mas eu sinto de uma forma maior ultimamente. Mas parece que o tempo está voando. Parece que as horas passam e a gente nem percebe. Amanhece um dia, logo chega a hora do almoço, a gente vê já está entardecendo, chegando a noite, já chegando o período da gente novamente dormir e acordar para um novo dia. E assim o tempo está passando. Na minha cabeça faz pouco tempo que eu cheguei aqui em Fortaleza, mas se a gente colocar no papel, já vai fazer 1 ano e 6 meses. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu me assusto. Eu falo, meu Deus, o tempo voa. Eu vejo a minha filha, eu olho as fotos dela de 1 ano atrás, ela era um negocinho de nada, coisa mais linda do mundo. Hoje já está se estirando, se esticando. E eu fico olhando e falo, meu Deus, o tempo está passando. E passa de uma forma que, às vezes, a gente, se não prestar atenção, não percebe ele passar. E esse tempo acelerado talvez seja cumprimento de profecia, não sei. Jesus fala que ele vai abreviar os últimos dias. Mas não sei se é isso, ou se faz parte, talvez, da nossa rotina, que está cada vez mais enxertada de afazeres, de coisas. Antes, talvez, na nossa rotina estava o estudo, estava a alimentação, estava um período de brincar e isso, quando a gente era criança. E quando a gente cresce, a rotina do trabalho, mas ultimamente, com o avanço da tecnologia, os meios que nós hoje temos, principalmente os celulares que estão constantemente em nossas mãos, nós temos sempre algo a fazer. Se nós não temos algo a fazer, acessamos o YouTube, vamos assistir um vídeo, vamos ver uma série, vamos ver um filme.
O certo é que hoje o entretenimento chegou de uma forma maçante e hoje nós temos coisas diversas para fazer no nosso dia a dia, nos nossos dias livres, nos nossos dias que antes era para descansar. Isso faz com que o nosso tempo seja mais do que nunca, talvez, um tempo precioso. Ou seja, nós devemos saber para onde vamos colocar o nosso tempo, aonde vamos colocar aquele período do nosso dia. Porque, como vimos, ele passa tão rápido que nós podemos perder. E, amados, diante do tema que nos foi colocado, um chamado à palavra, eu te pergunto, por que então nós deveríamos separar um tempo, esse tempo que é tão precioso a nós, para a palavra de Deus? Por que para a palavra? Poxa, para muitos é só um livro. Para muitos é só um livro antigo, até um livro que terminou de ser escrito há 2000 anos, mas é mais antigo que isso. Ou seja, por que eu vou gastar tempo com isso? Ainda mais porque muitas vezes eu tento ler e não entendo nada, eu não compreendo, são palavras difíceis, são histórias de um período que eu não conheço e tal. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, tem coisas melhores a ser feitas. E muitos de nós temos justamente escolhido este caminho errado, um caminho que tem nos conduzido para uma vida cada vez mais ansiosa, uma vida muitas vezes mais cheia de temores, de medos, porque está nos afastando da verdade, não nos aproximando dela. Mas essa pergunta talvez seja interessante. Por que eu devo me importar com a palavra? Por que eu devo buscar a palavra? Por que a palavra me chama a lê-la, a estudá-la, a buscá-la, a ter fome sobre ela? Por quê? E eu gostaria, então, de falar sobre isso. Não sei quanto tempo eu tenho, mas se eu estiver passando do tempo, alguém aí começa a fazer cara feia para mim que eu paro. Mas por que então nós devemos buscar a palavra, amados? Porque talvez ela revela algo acerca de Deus que em nenhum outro lugar nós encontraríamos. Ela revela o nosso Criador. Talvez uma das perguntas mais fortes da humanidade é: de onde eu vim? E essa é uma pergunta feita por muitos homens e desde os tempos antigos. Nós vemos vários filósofos gregos já se indagando sobre isso. De onde eu vim? E a palavra de Deus nos responde de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. E eu só posso, então, ter essa resposta se eu conhecer as Escrituras, se eu ler sobre elas. Porque engana-se a maioria de nós quando pensa que Deus fala sobre a sua criação somente no livro de Gênesis. Deus fala sobre a sua criação durante toda a palavra de Deus, porque ela é muito importante para a nossa compreensão do propósito de Deus na Terra. Os homens, mesmo que não tenham a condição de ler a Bíblia, podem chegar à compreensão de que existe um Deus por trás da criação, de que o mundo foi criado. A Bíblia fala que Deus se revela por meio da sua criação, lá em Romanos 1, versículo 20 a 21. Os homens podem, então, conhecer, através do que foi criado, a Deus, ou saber, pelo menos, que existe um Deus por trás. Mesmo assim, a Bíblia revela que os homens preferem não dar ouvidos a isso e se entregam às suas próprias ideias, às suas próprias concepções. Mas quando eu falo que é por meio da palavra que nós conhecemos quem é o Criador, é porque a Bíblia não revela somente que nós somos criados, ela revela o caráter daquele que nos criou. Ela fala quem ele é, ela revela o seu propósito e o seu plano, seu propósito bom, perfeito e agradável a nós. Nós somos criados, nós viemos de alguém e este alguém é Deus. Por que eu devo conhecer a Bíblia? Porque ela também revela quem eu sou. E, amados, talvez uma das perguntas mais difíceis que possa existir na vida de qualquer homem é: defina quem você é. Uma vez me perguntaram isso em uma prova, pedindo para eu colocar defeitos e qualidades, e eu vou te falar, era difícil, porque eu poderia muito bem mentir. Eu poderia muito bem colocar coisas ali que não diz respeito a mim, mas naquele momento eu quis ser o mais sincero, e quando eu comecei a refletir quem eu sou, eu não sabia dizer palavras exatas quem eu era. Eu me surpreendi que talvez
começou a vir mais defeitos do que qualidades, não conseguia ver tantas coisas boas em mim, mas no final das contas foi difícil fazer aquela prova. Nós temos uma definição, às vezes, distorcida de quem nós somos. Se eu te perguntasse hoje quem você é, talvez você falaria coisas da sua vida, mas você não conseguiria se definir. Mas sabe, existe uma coisa que também a palavra de Deus faz conosco, e faz muito bem, ela nos define. E ela mostra quem nós somos. E diferentemente do que nós ouvimos lá fora, no mundo, ou em alguns ambientes de cunho tido como cristãos, que dizem que você é especial, você é isso, você é aquilo. A palavra é bem clara ao dizer quem você é. E ela diz, e ela te define, e fala que você é um pecador. Você é um pecador. E como pecador, você está destituído da glória de Deus. Você está afastado da presença de Deus. E talvez isso você não saiba. Pois é somente quando nós lemos a Bíblia que nós passamos então a conhecer essa verdade. Que nós não podemos buscar Deus, porque nós não desejamos isso. A Bíblia vai nos dizer que somos até chamados de inimigos de Deus. Não queremos a Deus, não queremos as coisas de Deus, por isso que parece que as coisas de Deus são terríveis para nós. Ir para a igreja, não, tem tantas coisas melhores. Ler a Bíblia, não, tem tantas coisas melhores. A nossa carne não deseja Deus, e ela vai explicitar isso. Mas, ao mesmo tempo em que ela fala que nós somos pecadores, ela também nos diz que ser pecadores tem consequência. Que a consequência do pecado é a morte. Significa que, se eu morrer hoje nessa condição de pecador, há uma condenação que virá sobre mim. Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Porque ela está me alertando também acerca da responsabilidade do meu pecado. As coisas que nós vivemos, as coisas que eu faço, as coisas que você faz, não são irrelevantes aos olhos de Deus, são relevantes e um dia nós prestaremos conta. Mas por que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Porque ela também vai me dizer que eu estava perdido. Significa dizer que não havia nada que eu poderia fazer para mudar essa minha condição de pecador. Você poderia dizer assim, Lucas, mas eu poderia fazer boas obras. Aí a palavra de Deus vai dizer para você que você não é salvo por causa das boas obras. Lucas, mas eu poderia dar caridade. E a palavra de Deus vai falar que se você der caridade com as intenções erradas, Deus não aceita. Eu poderia fazer isso e aquilo, e você ia chegar à mesma conclusão que eu chegaria se nós conhecêssemos a palavra de Deus, que não há nada que o homem possa fazer para mudar a sua condição de pecado. Significa dizer que o homem, por si só, ele está perdido. Ele está longe de Deus. Poxa, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Ela me chama dessa condição, perdido. Mas sabe, a Bíblia também fala algo interessante. Ela fala de um filho que foi enviado até nós. Ele é chamado de o Filho do Homem. E em Lucas 19:10, o Filho do Homem está escrito lá que ele veio buscar e salvar o perdido. É na palavra de Deus que, então, nós passamos a conhecer algo a respeito do Criador que, em outro lugar, nós não poderíamos conhecer. Que este Criador enviou o seu Filho até nós porque Ele nos ama. E Ele sabe que não há nada que eu possa fazer para mudar a minha condição, mas Ele pode. A palavra de Deus diz de forma bem clara, a salvação dos homens é impossível a eles mesmos, mas para Deus nada é impossível. E Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Ele enviar o seu Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, sendo nós ainda inimigos dele. É quando eu leio a palavra de Deus é que eu percebo que a minha miséria é algo que eu não poderia satisfazer a Deus, mas Ele satisfaz a minha miséria em Cristo.
Quando Cristo está morrendo naquela cruz por você, por mim, sobre ele estava a tua maldição. Sabe a tua condenação que você não podia pagar? Jesus levou sobre ele na cruz. E agora você pode ter uma vida nova em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer que pela fé, que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. É quando eu conheço a palavra do Senhor, que Deus faz então nascer no meu coração uma fé, não uma fé comum. Às vezes nós temos fé para muitas coisas, mas essa fé é diferente. É uma fé salvífica. Uma fé que me faz clamar a Deus e reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Sou pecador, preciso dEle, necessito por Ele e eu clamo por Ele naquele momento. E no momento em que eu entendo isso e clamo a Ele, a palavra de Deus fala que eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Por que eu preciso conhecer as Escrituras? Porque é quando conheço as Escrituras que eu vou perceber que Ele faz habitar em mim o seu Espírito. E que é por meio agora deste Espírito que eu sou habilitado por Deus a vencer as provas e lutas que outrora eu não conseguia. Se outrora eu era um drogado, se outrora eu era um prostituto, se outrora eu era um marginal, se outrora eu vivia numa vida dissoluta, agora por meio de Cristo, do seu Espírito e da sua palavra, eu consigo vencer o mundo na força do Senhor. Pela sua palavra eu sou alertado de que no mundo eu vou ter provações e dificuldades, mas eu posso ter bom ânimo porque o meu Salvador venceu o mundo. E é quando eu conheço a palavra que eu sou alertado por Deus de que eu não posso ser como aqueles que estão lá fora, mas eu tenho que ser diferente deles. Eu não posso ser trevas no meio de trevas, mas eu tenho que ser luz no meio das trevas. E o Senhor me ensina que há algo que Ele quer fazer em mim. É pela sua palavra que eu descubro como eu posso ser feliz. E a felicidade não está no dinheiro, nos bens e nas coisas dessa terra. A felicidade do homem que busca a Deus está em meditar nas suas Escrituras de dia e de noite. Ele é chamado de bem-aventurado. Ele é semelhante a uma árvore plantada junto às correntes das águas. E no seu devido tempo ele frutifica. As suas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem que medita na palavra do Senhor, ele é semelhante a este homem bem-aventurado. É quando eu leio a palavra que eu descubro que este Deus que me amou e se entregou por mim naquela cruz, Ele quer ter uma relação mais próxima comigo. Ele não me ama e me larga à sorte. Ele me ama e quer andar comigo todos os dias da minha vida. E Ele vai falar no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A palavra do Senhor vai me revelar que ela é como uma lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Significa que por meio dela eu posso andar por essa terra sem ter medo. Eu posso ver com clareza os perigos e fugir deles. Eu posso ver com clareza o caminho ao qual o Senhor quer que eu ande e andar por ele. Ela é a luz. Ela não me deixa perder o passo. Ela não me deixa tropeçar. Mas ainda que eu tropece, ela ajeita os meus pés. A palavra de Deus me revela também que se eu for uma pessoa que ouço a respeito dela e a pratico, eu sou como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha e cavou profundo alicerce nela. E nós sabemos quem é a rocha. Se você não sabe, eu vou te falar. Essa rocha é Jesus.
O homem que ouve a palavra e a pratica é como este homem que edifica a sua casa na rocha. E nada deste mundo pode abalá-lo. Pode vir o temporal, a maré alta, pode vir as tempestades e nada te faz abalar. A palavra de Deus me revela que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Por isso não vale a pena eu lutar contra o meu irmão, o meu próximo, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu vizinho, o meu inimigo, o meu amigo que está brigado comigo. Eu tenho que lutar contra as pessoas que estão lutando verdadeiramente contra mim. São forças espirituais do mal. E pela palavra de Deus eu também sou alertado de como eu devo lutar contra elas. Não é com as armas carnais, mas são com as armas espirituais em Cristo Jesus, onde a espada é a palavra do Espírito. Jesus me ensina como lutar contra essas forças. É por meio da palavra. É pela palavra de Deus que eu sou exortado, consolado, edificado, animado. É pela palavra de Deus que eu sou cheio do Espírito. Veja só os casos dos discípulos de Emaús, enquanto eles conversavam com Jesus do caminho de onde eles estavam até o caminho onde os discípulos estavam esperando reunidos. A palavra de Deus fala que Jesus começou a conversar com eles a respeito das Escrituras. E ele começou desde Moisés e foi até os profetas. E lá, de forma bem clara em Lucas, a palavra de Deus mostra que enquanto Jesus falava a respeito das Escrituras, aqueles homens, os seus corações queimavam, ardiam da presença do Senhor. Quantas vezes nós estamos desanimados, de repente nós, com muita luta, abrimos as Escrituras, começamos a ler e Deus vem com a sua doce presença e nos invade com alegria, com paz, com força. É pela palavra de Deus que nós aprendemos que o nosso lugar é na presença do Senhor. Sabe, enquanto os irmãos estavam louvando aqui, eu estava pensando sobre isso. Jesus é o nosso maior amor. Às vezes nós esquecemos disso, mas como é bom estar na presença dele. Como é maravilhoso louvá-lo, como é maravilhoso buscá-lo, como é maravilhoso ser cheio da presença do Senhor. Não há nada igual, não há alegria maior. Talvez uma alegria semelhante seja ganhar uma vida para Jesus. É uma alegria incrível. Se você nunca sentiu essa alegria, tente. Pregue para alguém. Você vai ver que Deus vai te usar, porque está na palavra de Deus que Ele quer te usar. E sabe por que tudo que eu estou falando é verdade? Porque a palavra do Senhor é a verdade. Jesus fala lá em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se o Senhor Deus falou, é porque é verdade e Ele quer fazer com você. Porque eu devo buscar a palavra? Porque como está escrito aqui em 2 Timóteo que nós lemos, Deus usa ela para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão, para a nossa educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Sabe, Deus quer que você seja perfeito. O apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo... Só um momento. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo
Jesus. O que Paulo está falando aqui em Filipenses capítulo 3 é que ele buscava ser alguém perfeito diante de Deus. Jesus, como homem, foi perfeito. Ele buscava ser perfeito assim como Jesus foi. E ele fala, eu conquistei isso de forma alguma. Talvez eu nunca conquiste, como eu e você também não. Mas eu prossigo para lá. Esse é o meu alvo, eu quero alcançar. Eu não desanimo, eu avanço. E sabe o que a palavra de Deus está falando aqui em 2 Timóteo? É que Deus usa a palavra de Deus para nos aperfeiçoar. Mas mais do que isso, em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, a palavra de Deus vai falar, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu já citei esse texto na pregação, dizendo que não somos salvos pelas boas obras, mas aqui fica claro que Jesus nos salva para as boas obras. E sabe que eu encontro também aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, que o Senhor usa a palavra para nos habilitar para as boas obras. Significa dizer que Deus preparou boas obras para que você andasse durante a sua caminhada nessa terra. Mas Ele não quer que você viva essas boas obras na sua força e na sua sabedoria, do seu jeito e do seu modo. É por meio da instrução da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te instruir a ser perfeito. A palavra de Deus vai te habilitar a fazer as boas obras. Você sabe o que é a habilitação? É a capacitação. Talvez você diga, eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho condição de fazer isso. Verdadeiramente você não tem, mas Deus tem. E Ele quer te habilitar. E sabe qual é o meio que Ele quer fazer isso? Por meio da palavra. A palavra vai te ensinar. A palavra vai te educar na justiça. A palavra vai te exortar, porque Ele, como pai, Ele precisa muitas vezes puxar a tua orelha e te fazer ver o que você não está vendo. Ela vai te corrigir quando necessário, porque Ele é o nosso bom pastor. E lá no Salmo 23, talvez nós não paramos para prestar atenção, mas fala, a tua vara e o teu cajado me consola. O cajado serve para trazer a ovelha para perto do pastor. O cajado do pastor ele tinha uma curva que cabia justamente no pescoço da ovelha e trazia ela para perto. Mas a vara era para corrigir a ovelha desobediente, rebelde. E o bom pastor, o pastor que cuida da ovelha, muitas vezes precisa também nos corrigir. Porque nós, assim como elas, queremos caminhar da forma como nós queremos e Deus sabe que isso nos trará mal. O que eu quero dizer, amados, é que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável para a vida eterna. Aqueles que nela meditam, aqueles que nela buscam, jamais serão frustrados, jamais serão abatidos, jamais serão relegados, serão sempre alvos da atenção do Senhor. Por que nós somos chamados à palavra? Por que um chamado à palavra? Porque sem ela nós somos fracos. Nós somos como meninos levados por todo o vento de doutrina. Nós estamos alheios às artimanhas de Satanás. Nós estamos alheios a ser enganados pelos lobos devoradores que estão no meio da terra e das igrejas. Sem a verdade das Escrituras, nós estamos fadados a fracassar e a morrer. Mas com elas, a prosperar e a florescer. Amados, a palavra é algo riquíssimo, ela é como uma espada de dois gumes, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela é como água que brota de uma terra. Você precisa ler a palavra. E talvez você fale assim, Lucas, mas eu não entendo. Eu queria, mas eu não entendo.
Eu era assim também, amados. Para terminar, para concluir, acho que já está passando a minha hora. Eu sou filho de pastor, cresci na igreja, mas posso dizer que até os 13 anos de idade, o máximo que eu tinha lido da Bíblia era alguns versículos, principalmente em escola dominical, principalmente nos cultos. Eu não tinha hábito de ler a Bíblia, eu não tinha hábito de buscar na Bíblia, eu não entendia nada e isso me fazia não buscar a sua leitura. Até que o Senhor Jesus veio de encontro a mim e mudou a minha vida. E transformou o meu coração, como Ele quer transformar o seu coração nessa noite. E tudo que você precisa é responder esse chamado de Deus, esse chamado que Ele está falando aí dentro do teu coração, e falar, sim, Senhor, eu quero isso. E eu falei, Deus, eu quero ler a tua palavra, eu quero entender ela, me ajuda. Amados, uma pessoa que nunca tinha lido a Bíblia, em um dia eu li os 4 evangelhos. Em um mês, eu tinha quase terminado o Novo Testamento. 14 anos. O que um menino de 14 anos sabe? Eu não sabia de nada. Aí que está. Não é que Deus estava me ensinando tudo naquele momento, mas muita coisa Ele estava me ensinando. E essa é a beleza de Deus. Ele quer te ensinar aquilo naquele momento, depois Ele vai te ensinar outra coisa. A palavra de Deus ela vai se renovando dentro do nosso interior, mas naquele momento Ele quer te ensinar aquilo. Leia, busque, medite, decore. Viva, mais do que tudo, viva, procure vivê-la. E eu sei que você vai viver aquilo que Paulo chama de novidade de vida. Porque com Deus a nossa vida é cheia de novidade. As pessoas que acham ser crente é careta, é isso e aquilo, é viver uma vida quadrada. Não, viver uma vida com Deus é uma vida de novidade em todo momento. Deus quer se revelar a você. E o meio que Ele quer se revelar é por meio da palavra de Deus. Por último, só complementando, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala uma frase que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: você quer ouvir a voz do Senhor? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz do Senhor de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar com você. Amém?